Senhor. Eu gostaria de meditar um pouquinho sobre o tema 10 segredos para a vida. Poderiam ser 12, 14, mas eu escolhi 10. 10 segredos para a vida cristã, para uma vida saudável, para uma vida debaixo da graça, da bênção de Deus. E eu gostaria de ler Filipenses capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, do verso 1 ao verso 20. Alguém já disse que a carta de Paulo aos Filipenses é um mapa para encontrar um grande tesouro, o tesouro da vida no reino, de uma vida além dessa vida terrena, uma vida com perspectivas celestiais. E o capítulo 4 é o suprassumo desses segredos. Vou dar uma sugestão: termine o ano lendo Filipenses. Vai te abençoar nesse final de ano e vai te ajudar a começar o novo ano. Eu creio que Filipenses é a carta que eu mais li. É a carta, eu creio, que mais eu já sublinhei, escrevi, olha aqui, no cabeçalho, no rodapé. Não sei se porque é pequena, ou porque agrada tanto ao meu coração poder ler a carta aos Filipenses. Capítulo 4, a partir do verso 1. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto a ter fartura, como a ter fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas
necessidades. Amém, meus irmãos? Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu escolhi 10 segredos. Então vou combinar uma coisa com vocês. Eu vou falar 10 e vocês vão guardar 5. Tá bom? Estou sendo bonzinho. Tá certo? Vocês vão bater foto aí do telão, vocês vão anotar, vão escrever aí no rodapé da Bíblia de vocês, como eu escrevi na minha, e vocês vão guardar 5, tá bom? Porque eu sei que vocês não vão guardar tudo mesmo, não é? Vamos ser sinceros aqui, mas vocês guardarem 5, eu estarei muito feliz. Aí você pode mandar uma mensagem para mim durante a semana: pastor, guardei esse, tá bom? Sem olhar. Agora, se for mandar menos de 4, já nem manda, tá bom? Manda só 5, 6 ou 7 daí para frente, tá ok? 10 segredos para a gente viver essa vida cristã saudável e abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreveu a carta à igreja que está em Filipos. Filipos é uma cidade da Grécia, fundada por Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. Mas na época de Paulo, essa cidade já tinha sido tomada pelo Império Romano, já era uma colônia romana na Macedônia. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele está pregando o Evangelho na Ásia, mas impedido pelo Espírito Santo de continuar, ele tem uma visão, um homem lá da Macedônia, lá da Grécia, aparece em sua visão e diz: passa a Macedônia, venha para cá, nos ajude. E Paulo, entendendo ser uma visão do Espírito de Deus, ele entra então pela primeira vez na Europa, e ele chega então na primeira cidade, que é a cidade de Filipos, ok? Quando chegou na cidade de Filipos, ele vai na beira do rio para fazer uma oração. Lá encontra Lídia, uma empresária, vendedora de púrpura, que aceita Jesus e é a primeira convertida no novo continente. Depois, andando pela rua, tem uma moça que tem um espírito de adivinhação, um espírito maligno. Paulo expulsa aquele espírito maligno e então uma jovem grega, escrava, não é? Se converte também na cidade de Filipos. E por causa disso, aqueles homens, aqueles senhores da escrava se sentiram prejudicados, denunciaram Paulo. Paulo é preso, açoitado, fica na prisão, e lá na prisão de noite tem um terremoto, sacode aquela cadeia, as portas se abrem, e o carcereiro queria se matar, achando que os presos tinham fugido, e Paulo diz: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aí ele prega o Evangelho ao carcereiro, e o carcereiro é um funcionário público romano, não é? E aí ele também se converte, ele e a sua casa. Então, já assim que o Evangelho sai da Ásia, encontra uma mulher asiática, encontra uma jovem grega e encontra um carcereiro romano, já provando que o Evangelho daqui para frente é para todos. Todos os povos, todas as nações, pessoas salvas de todos os lugares são alcançadas pelo Espírito Santo de Deus e não apenas pelos judeus. Aleluia, irmãos. Amém. É aqui em Filipenses que nós encontramos o Evangelho se espalhando por todas as nações. E ali então é formada a igreja, e alguns anos depois então, o apóstolo Paulo é preso lá em Jerusalém. Por ser cidadão romano, ele é levado para Roma, fica preso em Roma, aguardando o julgamento. Enquanto está preso numa cadeia, né, numa prisão romana, ele fica acorrentado a um soldado romano 24 horas. E ali nesse lugar, ele escreve a carta de Filipenses, que nós temos aqui. E aí ele nos dá 10 segredos de uma vida espiritual abençoada. Vocês estão comigo aí? Amém? Primeiro segredo, a alegria. Primeiro segredo de uma vida espiritual, a alegria. Agora vocês pensem comigo, quem está escrevendo? Paulo. Onde ele está? Preso. Paulo não está escrevendo assim num hotel 5 estrelas, de frente para o mar, não é? Deitado na rede, contemplando as estrelas. Ele escreve sobre alegria preso. E ele menciona na carta aos Filipenses a palavra alegria 14 vezes. E se nós juntarmos regozijai-vos, é mais de 17 vezes. Eu pergunto a vocês, que alegria é essa, meus irmãos?
Hein, minhas irmãs? Que alegria é essa que um homem sente estando preso, acorrentado? E ele diz: é alegria em Cristo Jesus, é alegria no Senhor. Uma alegria que ninguém que jamais sentiu vai poder compreender. Como uma pessoa pode sentir profunda alegria pelo fato de estar na presença de Deus, pelo fato de estar em Cristo, sentindo toda e mais profunda salvação. E esse é o segredo número 2, a presença. Se você quer experimentar essa alegria, você precisa sentir em seu coração a presença de Jesus. Ele diz: perto está o Senhor. Eu estou nessa prisão, eu estou nessa cadeia, eu estou vivendo um momento de dor, de solidão, mas alguém está comigo, alguém habita em mim, alguém me fortalece. É a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, provavelmente você já sentiu isso alguma vez na sua vida, de experimentar a presença de Deus. Às vezes no culto, às vezes em casa, lendo a Bíblia, orando, ou às vezes numa viagem, contemplando a natureza. Algo invade seu coração, a mais profunda presença de Deus na nossa vida. E essa presença de Deus diz para mim: alguém habita o meu coração, não estou sozinho. Eu não sei ainda a estrada que vou caminhar, mas eu sei quem vai caminhar comigo. Eu ainda não sei a montanha que eu vou ter que subir, os desafios que eu vou ter que enfrentar, mas eu sei quem vai subir comigo. Eu não sei pela dor pela qual eu vou passar, mas eu sei quem vai estar comigo na hora da minha dor e do meu sofrimento. Amém? Alegria, produto da presença de Deus na nossa vida. Nem tudo está resolvido, nem tudo a gente sabe como vai terminar, mas uma coisa eu sei: Deus é presente na minha vida. Uma coisa eu sei: não importa a circunstância, não importa o cenário, eu tenho plena convicção de que Deus está comigo na minha vida. Amém, gente? Terceiro segredo, Paulo diz: o contentamento, porque aprendi a viver contente todo e qualquer. E aí uma coisa me chama a atenção aqui, porque ele diz assim: aprendi a viver contente. Ele está dizendo: eu não nasci assim, eu não nasci sabendo disso, eu já reclamei muito, eu já praguejei muito, eu já falei muita coisa, eu já disse muita bobagem, eu até já falei mal de Deus, mas eu aprendi a viver contente, toda e qualquer situação. E ele vai dizer assim: eu tanto sei ter fartura como ter fome, assim ter abundância como ter Olha, gente, a gente precisa aprender a viver contente toda e em qualquer situação. Quando a gente tem dinheiro, quando não tem, quando as coisas vão bem, quando não vão, quando todo mundo tem saúde, quando não tem. Eu sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. A nossa satisfação nessa vida, essa vida espiritual, é a plena convicção da presença de Deus em nós. Em quarto lugar, Paulo tem a força. Eu posso dizer: eu tenho a força, e eu não sou o He-Man, mas eu posso falar: eu tenho a força. Eu posso todas as coisas. Aleluia. Eu posso todas as coisas. Agora eu quero que você pense comigo aí. Paulo está preso, certo? Essa é a realidade dele. Você acha mesmo que ele está dizendo assim: eu posso comprar uns cavalos por sangue, eu posso comprar uma carruagem? É isso que ele está pensando? Ele está pensando nos versículos anteriores. Eu posso passar por fome, eu posso passar por escassez, eu posso passar por fartura,
mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, gente? Quando você tem essa convicção no seu coração, você tem uma força em você, que é a pessoa do Espírito Santo, que habita você, habita a sua vida. Essa pessoa, o Espírito Santo de Deus, a palavra fala do seu poder como dunamis, isso é, a dinamite. Você já viu a explosão de uma dinamite? É uma força descomunal. É essa força que habita você, habita o seu coração, habita em mim. É essa força que está nos erguendo, nos levantando, às vezes nos piores momentos, às vezes em meio às lágrimas, em meio às dores, às vezes no nosso quarto escondido, falando com Deus. Há uma força que nos ergue. E eu tenho certeza que muitos de vocês já sentiram isso. É a força espiritual em Deus, em Cristo Jesus. Uma vida espiritual, uma vida saudável, ela vive debaixo da graça, do poder de Deus, e ela conta com uma força tremenda. A Bíblia diz assim: quando Deus age, ninguém pode impedir. Se Deus está agindo em seu favor, ninguém pode impedir. Se você anda com Deus, ninguém pode impedir. Se você sonha junto com Deus, ninguém pode te impedir. O problema é que nós achamos que Deus é o gênio da lâmpada. Ele só existe para satisfazer os nossos desejos, as coisas que nós queremos, que nós sonhamos, que nós planejamos, e dificilmente perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? Senhor, qual é o teu desejo? O que o Senhor pensa para a minha vida? Mas se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, há uma força em você. É a força de Deus, é a força do seu Espírito Santo que habita você. Você é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Deus não habita aqui. Deus não vai ficar aqui às 9 horas quando a gente for para casa. Deus vai conosco, Deus vai no nosso carro, Deus vai entrar dentro de casa, Deus vai conosco para a cama. Deus está conosco continuamente. É como diz Davi no Salmo 139, Senhor, para onde eu vou me ausentar da tua presença? Se eu for para o céu, lá o Senhor está. Se eu for para o mais profundo abismo, o Senhor está. Se eu entrar nos mais profundos mares, o Senhor está. Se eu entrar nas trevas, ali o Senhor também se fará presente. É essa convicção e essa certeza: eu estou em Cristo Jesus, nosso Senhor. 5. Tudo isso produz em nosso coração a paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz que o mundo não conhece, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que foge da compreensão humana, é a paz que nós sentimos quando nos lançamos à presença de Deus. Mais uma vez eu digo, sem medo de errar, você em algum momento já sentiu essa paz. Você não sabe como, não sabe explicar, mas uma paz invadiu o seu coração, abençoou a sua vida, te trouxe força e coragem, te deu direção, e você sentiu a presença de Deus. As coisas não foram resolvidas, as coisas não foram acertadas, mas você sabe que Deus está com você. Essa paz, ele fala que é a paz da mente que está em Cristo Jesus. Por isso o segredo número 6 é a mente, que diz: finalmente, irmãos, ele está dizendo: olha, eu já escrevi o que tinha que escrever, já estou aqui no capítulo 4, então finalmente eu tenho uma coisa para falar, finalmente eu tenho uma coisa para dizer. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de bom testemunho, tudo que é agradável, tudo aquilo que tem valor, nisso pensai. A mente é um jardim que precisa ser semeado com boas sementes. Eu não sei o que tem sido usado para semear a sua mente, mas com certeza o diabo se aproveita para semear a dúvida, para semear a tristeza, para semear a incredulidade, para semear a desgraça. E ele está sempre semeando alguma coisa na sua vida e no seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você. A serpente, ela sempre vai dizer que falta alguma coisa. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva viviam no paraíso, sem pecado, sem maldade, sem desgraça. Tudo era incrível, tudo era maravilhoso. Eles podiam comer de 1000 árvores, eles podiam se alimentar de milhares de frutos, mas a serpente veio e falou: ainda falta alguma coisa.
ainda falta alguma coisa. Ainda falta vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E hoje é assim. A gente tem o hábito de se comparar com quem tem mais do que a gente. A gente não se compara com quem tem menos. E se a gente se comparasse com quem tem menos, nós todos os dias agradeceríamos. Todos os dias nós bendizeríamos o Senhor. Todos os dias bendiremos. Todos os dias. Porque tem milhões e milhões de pessoas que não têm o que nós temos. E às vezes nem 0,001% do que nós temos. Mas sempre a serpente vai soprar no seu ouvido: falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E a minha mãe sempre dizia, ela sempre dizia: quem muito quer, pouco tem. Não é? Quem muito quer, pouco tem. Eu não estou dizendo que você não deva ser próspero, que você deva ter sonhos, que você deva ter conquistas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa parar de ser uma pessoa descontente e agradecer e bendizer a Deus por tudo aquilo que Deus tem dado a você. Como diz o nosso pastor Francisco, eu tenho muito mais do que eu já imaginei ter na vida. Aleluia! Eu visitei ele essa semana. Ele chora ao falar da sua esposa que perdeu quase 60 anos de casados. Ele disse que estava tudo certo, tudo resolvido. Eu já tinha combinado com os meus filhos como a Raquel ia ficar, porque eu sempre achei que ia morrer primeiro. Tinha uma pasta com todos os documentos. Eu já tinha dado ordens aos meus filhos como deveriam tratá-la, como deveria ser usado o dinheiro. Estava tudo resolvido. E já tinha conversado com ela várias vezes. Mas Deus a levou primeiro. E ele chora. Mas eu sei, pastor, que Deus, que sabe todas as coisas, eu sei que Ele fez o melhor para ela, e não o melhor para mim. Aleluia. É uma alegria em Cristo Jesus, é um contentamento em Cristo Jesus. Não se explica, só se sente, pela fé que temos no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Alimente sua mente então. Alimente com a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje vivemos numa época que tem aplicativo que até lê a Bíblia para nós. Não é? Você pode ouvir a Bíblia dirigindo, não é, pastor? Você pode ouvir a Bíblia lavando a louça. E é uma voz bonita, gente. Não é? A gente fica até apaixonado pela voz do aplicativo, não é? E a gente pode ouvir uma mensagem, a gente pode ouvir boas músicas, a gente pode ouvir louvores, a gente pode assistir coisas tremendas e abençoadoras. Agora, você fica ouvindo fake news, ouvindo falsos vídeos, ouvindo notícias ruins, a sua mente está sendo alimentada, e você fica, ó dia, ó vida, ó azar, não é? Alimente a sua mente, para que floresçam plantas de bondade, de graça, de riqueza, em Cristo Jesus nosso Senhor. Sétimo, aí Paulo vai falar do Epafrodito. Sexto, a mente. Já falei da mente. Deixa eles copiarem a mente, senão eles vão esquecer. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Fui eu que esqueci de falar. Pula, Isa. Sétimo, o amigo. Irmãos, e aí, a igreja lá na Grécia levanta uma oferta para entregar para o Paulo. E onde é que o Paulo está? Aonde? Aonde? Em Roma, na Itália. Então a igreja está na Grécia e Paulo está na Itália. E a igreja liga para o Paulo: Paulo, me manda o Pix. É assim? Manda o Pix aí que nós vamos fazer um depósito. Não, irmãos. Naquela época não tinha Pix, não tinha transferência bancária.
E aí a oferta foi levantada. E aí um amado, Epafrodito quer dizer amado, o amado Epafrodito, ele se dispõe a sair do seu país e ir até o outro país, na Itália, para levar a oferta. E lá ele fica um tempo com Paulo, passa um tempo lá com Paulo, chega a ficar doente, diz o texto. E depois Paulo diz assim, não somente a oferta, né, não somente o recurso financeiro, mas o Epafrodito foi uma oferta para mim. Ficou lá. E aí no verso de número, capítulo 2, o verso de número 25 diz, Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro, meu irmão, filho do mesmo pai, o Pai Celestial, membro da mesma família, família cristã, não é? E aí, ele é meu companheiro aqui na luta, na caminhada, aqui na prisão, ele está comigo, ele me ajuda, ele faz umas voltas para mim, e eu sou muito grato pela vida dele. E aí quando eu penso no Epafrodito, eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. A primeira pergunta, você tem um Epafrodito? Hein, minha irmã? Você tem uma Epafrodita? Alguém que você pode, essa é minha irmã. Pastor, essa é minha irmã. A gente nem é parente, mas olha, nós temos uma amizade maravilhosa. Esse é meu irmão, meu companheiro. Ele está comigo, ele me ajuda, me fortalece. É na hora boa, é na hora ruim, na hora que tem churrasco, na hora que tem doença em casa, está sempre me ajudando, me fortalecendo, me manda mensagem, até paga o meu talão de luz quando eu preciso. Você tem um Epafrodito? Hã? Se você tem um Epafrodito, minha irmã, se você tem uma Epafrodita, agradeça a Deus. Bendiga o nome de Deus por essa pessoa. Porque essa pessoa é uma bênção na sua vida. É uma oferta de Deus para você. Agora eu tenho outra pergunta. Primeira é se você tem um Epafrodito. A segunda é, você é um Epafrodito? Você é uma Epafrodita? Isso é, você é daquela pessoa que tem alguém que se ajuda, se abençoa, você ora por ela, você manda mensagem, você fortalece a sua vida. Quando ela está celebrando, você está pulando junto, mas quando ela está passando uma dificuldade, você está junto também. Tem alguém assim? Que às vezes, meus irmãos, a gente quer muito ter um Epafrodito, mas a gente não quer ser um Epafrodito, não é? A gente quer muito ter um amigão, mas a gente não é amigão de ninguém. Ah, ninguém me convida lá para a festa de aniversário, mas você não convida ela. Ah, sejamos sinceros, não é? Ah, não me convida para almoçar na minha casa, mas também você não convida ele para almoçar na sua casa, não é? Não é, Samuel? É na bênção do Senhor. Meu irmão, minha irmã, seja uma Epafrodita. Olha agora no Natal, meus irmãos, não é? Quem sabe você pode abençoar alguém, ajudar alguém, fazer diferença na vida de alguém, abençoar a família de alguém. Tem pessoas que não vão ter a festa de Natal, tem crianças que não vão ganhar brinquedos de Natal, não é? A gente não pode fazer tudo por todos, mas a gente pode fazer alguma coisa por alguém, ou não pode? A gente pode fazer alguma coisa por alguém. É a história do cara que estava andando na praia, chegou lá, ele viu que a onda trouxe várias estrelas do mar. Elas iam morrer lá na praia, lá na areia. E ele pegou e começou a jogar de volta. Aí veio um cara e falou, o que é que você está fazendo? Eu falei, eu estou jogando as estrelas de volta para o mar. Ele falou, mas são milhares. Você não vai conseguir jogar todas de volta. Ele falou, essa aqui vai viver. É isso, entendeu? Pegou? Está todo mundo aí? Essa aqui vai viver. Tá certo? Vocês não entendem isso, né? Essa aqui vai viver. Eu não consigo fazer tudo por todos. A gente tem aqui várias crianças fora da escola na nossa cidade. Nós atendemos 162 aqui. Aleluia. 50 se formaram agora. Agora em fevereiro entram 50 famílias novas. Amém por isso. Essas a gente vai atender. Essas a gente vai dar 3 refeições por dia. Glória a Deus por isso. Então, meu querido, minha querida, você precisa ter o amigo. E você precisa ser o amigo de alguém. Oitavo, a unidade. Agora, mesmo tendo amigos,
Às vezes os amigos têm dificuldades, às vezes não concordam entre si, às vezes têm problemas, às vezes alguma coisa aconteceu que feriu esse relacionamento. E aí Paulo vai dizer assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique. Qual é o nome dessas irmãs aqui? Não é? Você que está grávida, anota aí. Olha, Evódia, você pode chamar de Vodinha. Não é? Hein, Matias? E Síntique, o que é que vai ser? Síntiquezinha. Rogo a Evódia e a Síntica que sintam o mesmo no Senhor. Essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, cujos nomes estão aonde? Essas duas irmãs, elas tiveram um problema entre elas. Elas estavam discordes. E aí Paulo vai dar 2 motivos pelos quais elas deveriam se acertar, deveriam fazer as pazes. O primeiro motivo, Paulo vai dizer assim: as duas trabalharam comigo. As duas são úteis no ministério. Tanto a Evódia quanto a Síntique, elas cooperaram comigo, elas trabalham comigo. E é importante que elas continuem trabalhando comigo. E o segundo motivo, ele vai dizer assim: porque o nome das duas está escrito aonde? No hall de membros da igreja? No cartório da cidade? O nome das duas está escrito no livro da vida. Amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que Paulo está dizendo, olha, fala com a Evódia, fala com a Síntique, para elas concordarem, porque eu preciso delas no ministério, e elas vão viver juntas lá no céu, não é? Eles vão viver juntos lá no céu. Então é muito importante que a gente mantenha a nossa unidade, abrir mão das nossas razões e sempre oferecer o perdão, liberar o perdão e oferecer a graça que um dia recebemos de Jesus. 9. A generosidade. Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário. Uma coisa que a gente aprende na vida cristã é que essa vida na igreja é uma vida de generosidade, é uma vida compartilhada. Então é a plena convicção, como celebramos na ceia, que recebemos para repartir. Somos abençoados para abençoar. Somos agraciados para agraciar. E isso é muito importante. Vocês sabem que o pastor Jonas tem já há muitos anos, talvez mais de 20 anos, um compromisso diante de Deus. Toda vez que eu ganho uma roupa, eu dou uma roupa. Eu ganho uma camisa, eu dou uma camisa. Eu ganho um sapato, dou um sapato. Eu ganho um relógio, dou um relógio. Tudo que eu ganho, eu vou lá e dou outro igual. Porque foi um compromisso que eu fiz com Deus. Eu fui pregar em Foz do Iguaçu, uma conferência lá, e ganhei um relógio de presente. Cheguei em casa, peguei um relógio e dei de presente. Aí quando é meu aniversário, ganho calça, dou calça. Ganho blazer, dou blazer. Ganho gravata, dou gravata. E alguém já falou: pastor, se um dia o senhor ganhar o carro, eu falei: Jesus amado, me ajuda, mas eu vou dar o meu carro, não é? O compromisso é com Deus. Quando você tem um compromisso com Deus, você não pode abrir mão dele. Então tudo aquilo que você recebe, você precisa compartilhar. Alguns irmãos aqui já sabem, mas tem um irmão aqui na igreja que ele foi para a Itália, e lá ele viu um agasalho Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. E ele comprou para mim de presente. Chegou, quando voltou, ele falou: pastor, quando eu vi esse agasalho, eu pensei, é a cara do meu pastor. Comprou para mim. Aí quando eu colocava o agasalho Yves Saint Laurent, eu não dava, eu desfilava. Mas aí chegou o meu aniversário, Rick. E aí uma irmã aqui do bairro foi naquela lojinha ali da esquina perto de casa, comprou um agasalho e me deu. Aí a Thelma falou para mim: agora tu vai dar o teu Yves Saint Laurent? Eu falei: pois é, não faça compromisso com Deus. Porque quando você faz um compromisso com Deus, você tem que cumprir. Aí eu chamei um irmão aqui da igreja, que ele aqui cortava a nossa grama aqui, e falei: irmão, esse aqui é o agasalho para você. Ele falou: pastor, eu falei: não, é para você. Eu ganhei outro, novinho, eu falei: ganhei outro novinho. Esse é para você. Aí logo em seguida veio o retiro aqui da nossa igreja. Aí ele lá no retiro de Yves Saint Laurent e eu com o meu agasalho da loja ali. O que você recebe é para você compartilhar. Sabe, irmã Márcia, a nossa igreja foi numa caravana para
São José dos Campos, um ônibus com 40 pessoas. Aí estávamos aqui sexta-feira à noite colocando as malas dentro do carro. Aí veio um irmão da igreja e falou assim: Pastor Jonas, eu não posso ir, mas vim aqui só para trazer uma oferta para você. Botou no meu bolso aqui. Essa oferta é para ajudar você lá nas despesas. Eu falei: ô meu irmão, muito obrigado, mas eu não sabia quanto é que era, né? Aí um pastor, quando ganha oferta, fica quanto é que não é, quanto é que é. Aí eu fui ali no cantinho da igreja, ali abri, era um valor de R$100, 2 notas de 50. Aí entramos no ônibus e fomos. Aí sentou um irmão, que ele está aqui presente hoje, ele sentou do meu lado e falou assim: Pastor Jonas, eu estou indo nessa viagem pela fé. O senhor fez o desafio, eu aceitei, eu estou indo pela fé. Mas eu, pastor, não sei como é que vai ser lá. Daí eu falei: ó, irmão, lá na saída eu ganhei R$100 e vou dar 50 para você, a metade, tá bom? Aí dei os 50 para ele e a viagem continuou. E aí o que eu vou contar agora eu só soube depois. Esse irmão, na viagem, encontrou um outro irmão aqui da igreja, mais ralado que ele ainda. E falou: olha, o pastor Jonas fez o desafio para nós vir na viagem, eu vim, mas eu nem sei se eu vou conseguir ter dinheiro para comer lá. Aí ele falou: olha, o pastor Jonas ganhou R$100, me deu 50, e eu vou dar 25 para você. Vou dividir, verdade? Vou dividir o meu 25 para você. Aí fomos na viagem. Quando eu estou lá na fila do almoço, já no domingo, a gente foi sexta-feira, no domingo, na fila do almoço, estou lá esperando, veio um japonesinho. O japonês veio: Pastor Jonas, quero falar com o senhor. Pois não, Pastor Jonas, o irmão lá ficou hospedado na minha casa, um irmão esse dos irmãos que ganhou o 25. Me contou uma história, achei uma coisa tão bonita, pastor. Falei: o que foi? Ele falou: ó, pastor, eu soube que o senhor ganhou uma oferta e dividiu a sua oferta, o irmão que ganhou dividiu a sua oferta também. Que coisa maravilhosa, pastor Jonas, toma aqui uma oferta para você. E botou a oferta no meu bolso de novo. Verdade? Ai, quanto é que é, quanto é que não é, quanto é que é? Quanto que eu tinha dado? Ele me deu R$100. Aí eu fiquei pensando: por que eu não dei o 100? Puxa vida. Não é? Não é, pastor? Podia ter ganho 200. A generosidade, irmãos, é algo extraordinário. Você precisa praticar na sua vida. Porque o que Paulo vai dizer aqui? A recompensa, é o último, a recompensa. Ele abre aqui uma promessa sobre as nossas vidas. Ele diz: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Quem é que vai te abençoar? Olha só, quem que me abençoou e me deu de volta a oferta? Foi o irmão que recebeu? Não, foi o japonesinho lá, que eu nem conhecia. Deus vai te abençoar. Quando você oferta, quando você doa, quando você entrega, quando você reparte, Deus vai te abençoar. Presta atenção, toda vez que você faz um ato de bondade, você chama a atenção de Deus. Escreva aí: toda vez que você faz um ato de bondade, pratica um ato de bondade, você chama a atenção de Deus. Pastor Dario está organizando aí o Natal das famílias que estão sozinhas aqui. Gente da Bahia, gente lá do norte do Brasil, não é? Gente aqui do Mato Grosso, gaúchos, eles não têm família aqui. Essa semana eu atendi aqui no gabinete um casal, o Thales e a Caroline, não é isso? Eu creio que é isso. O Thales e eles têm um filhinho chamado Isaac. Ele falou: pastor, nós não temos nenhum parente aqui. Eu falei: aí bebê é a sua casa. Agora não pode ser da boca para fora, não é, irmã? Não pode ser da boca para fora, tem que ser mesmo a casa dessas pessoas, onde nós acolhemos, nós amamos, nós dividimos, nós compartilhamos. E o pastor Dario falou para mim: Pastor Jonas, eu quero fazer uma ceia de Natal para umas 70 pessoas. Quantos já tem aí para a ceia de Natal? 126 pessoas que vão participar da ceia de Natal. Então chama o pastor Dario e pergunta: pastor, já tem carne suficiente? Já tem arroz suficiente? Já tem macarrão suficiente? Já tem suco suficiente? Já tem refrigerante? Porque se cada um de nós der uma coisinha, todas as famílias que não têm famílias aqui, elas serão abençoadas. Pode mudar aí, Isa.
A banda pode vir, por favor. Essa vida é possível quando? Quando estamos em Cristo. Essa vida, ela não é possível com as coisas da terra, não é possível com as coisas que nós vemos, são coisas espirituais que precisamos, como Paulo, eu aprendi a viver assim, a experimentar isso na minha vida, a ter uma vida bonita e saudável. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Agora a prova. Eu disse que eu ia falar 10 e vocês iam me falar 5. Fala uma para mim. Alegria, tá bom. A alegria em Cristo Jesus. A força, eu tenho a força. A força não minha, mas a força de Deus. A paz que excede todo entendimento, que só Deus pode dar. A mente que é um jardim, não é, Ana? Que você tem que alimentar com boas sementes. A presença de Deus, perto está o Senhor. O amigo Epafrodito, não é? Fala, querida. A generosidade, não é? Quem sabe você tem uma blusinha lá que você não usa mais, que já caiu de moda, não é? Mas vai ser uma bênção para uma outra pessoa, para uma outra menina, não é? Amém, Jesus. O que mais? Vocês estão me enrolando, não me enrola. O que mais? A recompensa, que quem vai nos abençoar e nos dar é Deus, segundo as suas. E vocês já imaginaram as riquezas de Deus? É com as riquezas de Deus celestiais que seremos abençoados em Cristo Jesus. Vamos cantar.